Opa, paz de Deus no coração de todos. Estamos aqui de novo para compartilharmos uma palavra que eu acredito que vai servir de reforço para o coração, né, daquele que escutar esta palavra, a qual Deus tem colocado em meu coração para compartilhar. Nós sabemos que Jesus está para vir buscar a igreja, né? E nós temos que estar preparado hoje, como ele viesse hoje, né? Porque ele vai vir, né, como um relâmpago, né, que se mostra no Ocidente, né, no Oriente e no Ocidente. Então, nós temos que estar preparados. E quem nos prepara? E quem nos deixa preparado? E quem nos foi confiado para que nós esperemos esse encontro com Cristo nas nuvens? O Espírito Santo. A palavra nos fala em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que o Espírito Santo, ele é o Espírito da graça. E também nos fala a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, essa graça, essa fé vem de Deus através da pessoa do seu Espírito Santo, qual nós sabemos que Jesus é a fonte. Isso vamos ver no decorrer desta palavra, a qual Deus tem colocado no meu coração. E eu quero ler uma palavra aqui na Bíblia que se encontra em Romanos capítulo 8. Quero ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 11, para nós ter melhor entendimento do mover e da ação do Espírito Santo na vida de Cristo e nas nossas vidas, porque nós vivemos a era do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lemos então, capítulo 8. Rogo, pois já melhor, perdão, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, através do Espírito Santo em Cristo. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então é o Espírito Santo, qual Jesus deixou para nós, é que vai nos fortalecer, nos vivificarmos a todo dia, cada dia. Mas nós devemos ter a compreensão de que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele vive em nós. Nós somos moradia do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 16, a palavra fala que nós somos a habitação, nós somos a moradia de Deus no Espírito. E esse corpo que nós temos não é nosso, mas pertence a Ele. Então nós somos casa, somos habitação, somos moradia do Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, que vai nos levar até as nuvens para nos encontrarmos com Cristo. Por quê? Porque um dia nós ouvimos a palavra, né? Nós estávamos no pecado, estávamos no engano, nós ouvimos a palavra. A palavra que Jesus fala no Evangelho de João capítulo 16, ele fala que ele precisaria ir para que se ele não para que se ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que como seria o mundo, né, do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque o mundo já não mais creria nele, porque ele não estava aqui. Da justiça,
porque ele não estava aqui e o Espírito Santo convenceria nos da justiça de Cristo, a qual foi feita em prol de nós na cruz do Calvário, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já foi condenado, já está condenado. Então é ele, o Espírito Santo, que nos convenceu quando nós estávamos no pecado, e assim ele convence outros que estão no pecado através das nossas vidas, levando nós para a vida eterna e levando nós para testemunhar sobre aquilo que Cristo tem feito na cruz do Calvário. Bom, nós vemos então na palavra que em Efésios, melhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra fala: não apaguei o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Não apaguei o furor, o fogo da pessoa do Espírito Santo na tua vida. Não esqueça que o Espírito Santo habita em você. Não viva como que você vivesse sozinho, mas tenha compreensão de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele vive em você, ele vive sobre você. Então, ele tem e precisa ter o controle das nossas vidas. Também nos fala a palavra em Efésios capítulo 4, e não entristecei o Espírito de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, nós não devemos entristecê-lo, o Espírito Santo, ou mantê-lo apagado ou entristecido, porque senão virá o dia da redenção, o dia do nosso encontro com Cristo nas nuvens, e nós não estaremos preparados, aptos para se encontrar com Ele, porque apagamos o Espírito Santo das nossas vidas ou entristecemos, porque a palavra fala que Ele é o selo, Ele é a garantia da qual nós precisamos e da qual nós vamos ter para que se encontramos e sejamos identificados por Cristo, para sermos salvos ou encontrarmos com Ele nas nuvens. Então, precisamos de ter compreensão da pessoa do Espírito Santo para com as nossas vidas. A palavra nos fala, confirmando através de Jesus, no versículo 7 de João, né, no capítulo 7 de João, no versículo 37, 38 e 39, que Jesus, no dia da festa dos tabernáculos, onde ali o povo estava preparando, largando água aos pés do altar, né, do sacrifício, né, aqueles quais eles tinham preparado para agradecer pelo livramento, né, do povo de Deus, do Egito. Jesus ali olhando, se levantou de pé e clamou em alta voz, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nós vemos ali a palavra que Jesus está falando do seu Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus ainda não tinha sido levado aos céus. Então ele estava falando para quem cresce nele, ou cresce nele, viesse a ele, cresce nele, ia receber esse Espírito, ou recebe o Espírito Santo, o qual nos levaria, o qual seria o selo, a garantia de nós nos encontrar com Cristo nas nuvens. Então precisaríamos e precisamos crer que Jesus é a fonte do Espírito Santo, o qual nos levará para nos encontrar com Cristo, com Ele nas nuvens. Então, também nos fala essa palavra confirmando-nos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14, onde que ele fala com a mulher samaritana no poço, que dizendo para ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der
não terá mais sede, mas se tornará naquele que beber uma fonte que jorra para a vida eterna. E esta água todos nós sabemos que é o símbolo, que é o Espírito Santo, que nos levaria através da sua palavra para a vida eterna, para nos encontrar com Cristo nas nuvens, pois ele é o selo, a garantia a qual Deus tem colocado através de Cristo Jesus em nossas vidas para sermos salvos. Então precisamos ter compreensão da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, porque ele é que nos levará para a vida eterna. Mas como isso? Como nós mantemos a compreensão ou a pessoa do Espírito Santo para com as nossas vidas, sabendo, tendo a certeza e sendo sensível à sua voz, à sua presença, através da palavra, porque a palavra nos fala em Efésios capítulo 6 que o Espírito Santo, que a palavra é a espada do Espírito. Então é através da palavra que nós vamos lutar, conhecer e saber lutar contra tudo e todas as coisas que se levantam contra as nossas vidas, tentando impedirmos que nós vamos ter uma vida íntima com o Espírito Santo, uma vida íntima com Deus através do Espírito Santo. Então é através da palavra. O próprio Jesus fala em João, no Evangelho de João, capítulo 17, que ele fala ali na oração que ele fez para os discípulos e também para aqueles que viessem a crer nele, que Jesus falou ali para eles: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois ele fala: eu me santifico na verdade, na tua palavra, para que eles em mim sejam santificados. Então, o próprio Jesus fala para que nós venhamos nos santificar através da palavra, porque a palavra, ela é viva, ela é o Espírito da graça, é a graça de Cristo sobre as nossas vidas, porque quando nós lemos a palavra, ela nos lê e ela nos dirige através do seu Espírito, ela se torna vida em nossas vidas. Então, que nós possamos nos atentar a ler, estudar a palavra, a buscar, nos consagrar, estarmos aptos para ouvir e saber que realmente somos moradia de Deus, habitação de Deus pelo Espírito Santo, o qual somos selados para o dia da redenção. Então que possamos tomarmos esta palavra para as nossas vidas, para os nossos corações, e que sirva para nós de graça, de reforço, para vencermos a nós mesmos, independente, como eu sempre digo, do momento ou da situação que estamos vivendo ainda neste mundo. Então é através da palavra que nós temos o conhecimento, a compreensão e a intimidade com o seu Espírito, o qual nos levaria ou nos levará para encontrarmos nas nuvens com Cristo Jesus. Eu deixo esta palavra para a meditação de vocês em nome de Jesus. Amém.